Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BOCcast, podcast da editora BOC. Sou Roberta Chaves, fundadora da editora, e hoje eu estou aqui com Marina Luna. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, estou muito feliz. Marina Luna já está conosco aí em 3 obras. Esse daqui, ó, que é o que a gente vai falar bastante hoje, mais práticas na educação bilíngue. Os desafios do professor entre 4 paredes de uma sala de aula. Esse ainda não está pronto, mas estará na Bienal. Acompanhem. E tem mais um que é o estudar, trabalhar, morar em qualquer lugar. Esse também promete. Seja muito bem-vinda, meu amor, e fale um pouquinho de você. Bom, eu sou Marina Luna, tenho 34 anos, sou mãe e atualmente eu leciono inglês como professora especialista numa escola regular na região onde eu moro, que é na região do Butantã. Além disso, eu tenho uma paixão muito grande por viajar e eu faço de tudo para poder trazer essas experiências para a sala de aula. E por fim, acredito que é importante falar também da minha paixão pela escrita. Desde muito nova comecei a escrever naqueles conhecidos diários, então eu tinha vários diários. Gostoso, lembro. É uma delícia. E aí a minha paixão pela escrita vem, né, comigo, me acompanha. E até o ano passado, momento em que eu realizei um dos meus sonhos, que foi ter um capítulo meu publicado num livro. E foi algo muito especial, graças ao acolhimento da editora BOC. Então, foi realmente um sonho realizado. E é um pouquinho, né? Eu costumo falar que um capítulo é um pouquinho de todo o conhecimento que esses coautores têm para compartilhar, mas já ajuda tanto, né? As pessoas, Sim. A gente recebe tanto feedback bacana. Às vezes uma frasezinha já dá ali uma viradinha de chave, já dá um estalinho ali para a pessoa alcançar um sonho dela, fazer algo. É muito legal. Eu também sempre quis escrever, sempre gostei muito de escrever. E tenho também formação na área docente. E quando você fala aí dessa sua formação, o escrever, essa paixão por escrever, foi o que te motivou a entrar nessa carreira docente? Ou tem uma motivação maior aí por trás de tudo isso? Além dessa paixão aí pela escrita, eu posso dizer que eu tive 2 motivos mais especiais para escolher essa carreira. O primeiro deles foi, sem dúvida, a minha paixão, meu apreço aí pela língua inglesa, que desde muito pequena Legal. Eu estudo, né, o inglês. Então esse foi um primeiro motivo. E o segundo motivo foi a presença de uma professora muito especial na minha vida, que certamente ela me inspirou a ser uma profissional, e eu sempre me inspiro nela para exercer a minha profissão. Legal, foi um caminho lindo então, né? Foi um caminho de escolhas muito difíceis, né? Principalmente quando a gente tem aí 17 anos, saindo do... aprendizagem. Exatamente. Cheio de muita aprendizagem. Quando a gente tem 17 anos e tá aí para sair do colégio, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é escolher a nossa carreira, né? Sim. Então, eu levei esses 2 aspectos em consideração antes de começar a faculdade de letras. E aí, depois que eu iniciei a faculdade de letras, foi quando eu realmente tive certeza de que era a carreira como professora que eu queria seguir. E... Gostoso, porque a gente percebe muito isso, principalmente hoje em dia. O adolescente escolhe ali a profissão, mas ainda não sabe muito bem o que quer. Daí na hora que entra na faculdade, muitas vezes desiste, faz 1 ano, 2, daí muda. Uhum. Então você ter se encontrado, percebido que é isso que eu quero, foi muito importante, né? Porque daí você ganhou tempo e foi se aprimorando cada vez mais. E hoje você é uma inspiração para os seus alunos, né? É Sim. Muito lindo, assim, ver como você teve essa pessoa, porque a gente sempre tem, né? Ou é um Sim. tio, é um professor, né? Uma mãe, alguém que nos inspira de alguma forma ali, um mentor, um Sim. mestre, né? Uma professora. E no teu caso você teve uma professora que te inspirou e hoje você usa isso, né, como uma força mesmo para inspirar os seus alunos, né? Como que é ser esse papel de uma professora inspiradora que você é na vida, que a gente sabe que a gente transforma muitas vidas, né, na educação.
com o nosso conhecimento, com os nossos conselhos, né? Com, às vezes, um simples bate-papo ali no intervalo, a gente inspira muito os alunos, né? Sim, exatamente. E uma influência, né? Uma influência muito grande, exato. E esse papel, né, de um professor inspirador, eu vejo isso como algo sendo primordial, né, para que você Sim. consiga tocar o coração de um aluno, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma figura como essa, um professor inspirador, a gente ele faz com que a gente alavanque as nossas habilidades, a gente sempre começa a observar um movimento para frente, então ele nos alavanca. E até no meu capítulo eu utilizo uma palavra que eu gostei bastante, que é o professor inspirador como um propulsor. Então ele na verdade é um propulsor, né, da nosso jeito de ser, das nossas habilidades. Então, quando você começa a entender, quando você começa a perceber que você está indo para frente, que você está caminhando, que você se desenvolveu naquela determinada área, certamente teve ali a presença de alguém muito inspirador. Sim. Para que você conseguisse desenvolver, né, a habilidade que você escolheu, né? Com certeza. Então, fica a dica aí para todos os professores inspiradores, que vocês são muito importantes na vida dos alunos, viu? Às vezes vocês não sabem, mas uma frasezinha que vocês falam, um conselho, gente, eles levam para a vida inteira. A gente já foi aluna, a gente sabe como era. Eu carrego palavras, frases, lembranças de professores que eu tive no ensino fundamental, né, que na época era primário. Então, a gente carrega para a vida toda, e isso constrói o nosso ser, isso constrói o nosso futuro. Então, a gente tem que ser muito inspirador, né? Com certeza. Não é fácil, porque no dia a dia a gente sabe, né, que tem todo um movimento, toda ali uma tensão, mas a gente tem que sempre olhar aí com carinho, porque o aprendizado e a emoção se conectam, né? Como que é essa relação da emoção com o aprendizado? Olha, eu posso dizer que é uma relação aí extremamente muito bonita quando a gente se aprofunda nesse assunto. E ao escrever o capítulo eu pesquisei bastante sobre a questão da neurociência na educação. Então, psicólogos, neurocientistas falando sobre essa questão da emoção e como que é isso, né? Quando a gente se sente confortável, quando a gente se sente inspirado por alguém, por alguma aula, o que acontece? Em nós, a gente sente que despertam algumas emoções, que são elas: a alegria, o interesse e a surpresa. Legal. Então, essas três emoções, de acordo com esses estudos, eles são os precursores do que a gente chama de encantamento. Legal. Exato. Então, imagine, né? A gente numa sala com 30 adolescentes, com 30 crianças, com 30 alunos, sejam eles adultos, né? Independente da faixa etária. Imagine se você ali alcançar 5, trazendo alegria, trazendo interesse, mostrando interesse, surpresa na sua aula. Você já conseguiu encantá-los. Sim. E essa professora que eu comentei no início, ela, como que foi essa relação, né, do ensino e da emoção comigo? Ela me enxergava. Eu estava passando por um momento de escolha de carreira, né, que era o 3º ano do médio, e meus pais me colocaram com essa professora pra gente trocar uma ideia. Era inglês, tudo inglês, né? Juntamos aí uma orientação vocacional com o inglês. E aí ela me enxergou. Então ela sabia, ela conseguiu identificar em mim as minhas dificuldades, os meus interesses, os momentos em que eu não estava bem, ela conseguia identificar, e aquilo me tocou, né? Me trouxe alegria, me trouxe interesse de estar com ela, admiração. Então certamente ali gerou esse sentimento de encantamento que eu mencionei. E foi muito bonita. E ela foi, inclusive, eu a chamei, eu a convidei para ir no lançamento do meu primeiro capítulo. E ela foi. Foi muito emocionante. Foi um reencontro. Foi um reencontro. Então, um brinde a essa professora que transformou a Marina nessa professora maravilhosa que ela é hoje. Um brinde para as duas. Um brinde. Parabéns, viu? Obrigada.
Parabéns para vocês, porque a gente sabe que realmente não é fácil, né, no dia a dia, porque a gente tem que lidar com essa questão de valores, emoções, que é diferente, né? Cada aluno tem uma criação diferente, valores diferentes, né? Crenças, emoções diferentes para lidar, a gente sabe que não é fácil. E saber que tem professores profissionais como você que tem toda essa preocupação nesse encantamento em transformar a vida desse adolescente, né, que é o futuro, o nosso futuro, né, o adulto de amanhã, é muito lindo mesmo. Quero falar um pouquinho dos outros livros. Tem um livro, gente, que é Os Desafios do Professor entre Quatro Paredes de uma Sala de Aula. É um livro de professor para professor. Esse livro, ele me traz várias lembranças assim de viradas de chave, porque a nossa vida é cheia de desafios. Então a gente tem que estar sempre aprendendo a cada dia, com os perrengues, com os desafios, e isso tudo é crescimento, né? Eu falo, sempre que surge um problema na nossa vida, hoje muitos problemas que foram problemas hoje já nem são, porque a gente já sabe lidar com aquilo, então é coisa que já nem é mais problema, e que para muitas pessoas ainda podem ser um problema, aquela mesma situação que para mim não é mais. Mas por quê? Isso é crescimento, é aprendizado, né? E quando a gente fala de desafios, traz muito crescimento, traz muito conhecimento. E eu imagino para o professor, quando a gente fala então na educação, eu nem imagino, quer dizer, eu até imagino um pouquinho porque eu venho da área da educação também, mas é uma educação mais, acho que dei muito mais aula particular, foram poucas assim os momentos com grupos grandes. Marina tem muito mais experiência do que eu imagino, quero saber um pouquinho do seu capítulo aí, o que você fala nesse livro, quais são esses desafios, um pouquinho, né? Então, são muitos, tá, gente? Porque vai ter um livro só sobre isso, mas um pouquinho aí desses desafios que você fala no seu capítulo. Bom, esse capítulo, ele vai tratar sobre 4 dicas, né? Tendo em vista aí o desafio na hora de planejar as aulas. Então, a gente sabe que nós professores, quando a gente tem esse desafio de planejar uma aula, você não vai apenas colocar ali no papel o que você vai dar naquele dia. Você tem que levar em consideração o perfil da sua turma, os alunos com dificuldade, de repente algumas intercorrências que você tem ao longo da sua aula, conhecendo ali a instituição em que você trabalha, você sabe de repente quais são as intercorrências que podem acontecer. Então a gente tem que levar tudo isso em conta. E nesse capítulo eu trouxe um pouquinho do que eu coloco em prática nas minhas aulas, mas eu acho que não a mais importante, porque todas são, mas eu acho que a mais significativa é quando, e já fazendo gancho, né, fazendo gancho com o que a gente falou até agora, que é a questão da inspiração, da conexão, é você ensinar pela emoção. Como seria isso? Quando eu vou iniciar algum assunto novo com os meus alunos, eu sempre trago, mesmo que seja assim, criada, montada, um storytelling. Legal. Então, o storytelling conecta, né? Ele gera essa emoção. Muito conecta bom. pela emoção. Sim. Então, eu acho que esse é um dos aspectos mais interessantes. Fica mais fácil de lembrar depois o conteúdo, né? Sim. Quando você pega ali na emoção, fica mais fácil de lembrar, de reter. Mas ela falou que são 4, mas a gente não vai contar todas não, porque senão já não é spoiler, contar o capítulo inteiro. Exatamente, exatamente. Acompanhe, estaremos na Bienal com esse livro, em breve teremos a data do lançamento lá na página de eventos no site da editora Bock, e aí vocês vão ter o prazer de ler esse capítulo inteiro e descobrir quais são as outras dicas. Com certeza. Isso só no capítulo dela, hein? São vários. Com certeza, com certeza. E aí tem um outro livro também que ela está participando como coautora, que também não foi lançado ainda, que será lançado em breve, que também estará na Bienal, que é o Estudar, Trabalhar, Morar em Qualquer Lugar. Isso é muito interessante, que nos dias de hoje com a internet, né, o pessoal fala muito dessa questão de você estar num lugar, você está com o seu laptop, você viaja e de lá você está trabalhando, parece que está de férias, mas não está de férias, né? É um outro momento de vida, deve ser uma experiência incrível, né? Ainda não tive essa experiência, acho que quando eu saio de férias eu
sai de férias mesmo, acho. Mas tem gente que realmente, literalmente, né, viaja para vários lugares, né? Então essa é uma questão, né, que são os nômades digitais. Tem o pessoal que trabalha com intercâmbio, pessoas que ajudam outros aí em viagens internacionais, seja para estudar ou realmente para trabalhar fora. Aqueles que vão só para conhecer, fazer uma viagem, de repente já está morando e trabalhando em outro lugar, né? Arruma um emprego realmente dentro de uma empresa, né? Tem gente que às vezes vai para trabalhar na Disney, ou tem pessoas que às vezes é promovida aqui e vai para uma subsidiária em outro país. Tem um monte de coisa nesse capítulo, gente. Aqui é para quem quer realmente abrir a mente, né? Abrir aí o horizonte para novas possibilidades. Fala um pouquinho do seu capítulo, eu tô curiosa. Bom, esse capítulo foi, assim, uma alegria tremenda poder escrevê-lo, porque era algo que eu esperava há bastante tempo, desde 2014, quando essa experiência ela aconteceu. Eu ganhei uma bolsa, né, de estudos pela universidade para estudar em Montreal, na Universidade de Montreal, e aceitei o desafio. Eu fiquei um semestre letivo lá. E para mim foi bastante difícil no começo, então eu tive que desenvolver recursos, tive que desenvolver algumas estratégias ali para que eu conseguisse lidar da melhor forma possível com essa distância das pessoas que eu amo, que eu amo, né? Uhum. Minha família, meus amigos. Então eu conto no livro, no capítulo, um pouco sobre 2 estratégias de como eu fiz com que esse meu intercâmbio ele fosse mais leve, incluindo uma dessas dicas é justamente me utilizando da escrita para poder levar isso de uma maneira mais tranquila. Mas eu não vou dar muitos detalhes, porque o capítulo está muito legal, que foi algo que realmente mexeu muito comigo. Esse ano completa... são 10 anos desse intercâmbio, então ele vai ser lançado no momento certo, 10 anos depois da experiência. Eu tô bem feliz. Que legal. Vai pensando na mensagenzinha final, vou fazer bom. mais um comentário. Nessa conversa aqui que eu tive com a Marina, eu vejo muito a questão da virada de chave, de sair da zona de conforto, em todos os livros, né? Porque o inglês é você sair da zona de conforto, né? E tudo que faz com que a gente saia da zona de conforto é o que a gente já comentou. É conhecimento, é crescimento, são novos patamares, né? Então é muito importante essa questão de realmente não ficar acomodado, sair da zona de conforto. Essa viagem dela, eu imagino tudo que ela passou lá, tantos perrengues, aí saiu muitas vezes da zona de conforto e foi só aprendendo e foi só crescendo, né? A gente fazia um capítulo, ela falou tão pouquinho aqui pra gente sobre 3 livros, um capítulo ainda é pouco, né, pra contar toda uma história aí de vida, como a sua, que deve ser incrível também, que a gente sabe que cada história é única, cheia de aprendizagens. E, pessoal, para adquirir o livro, pelo site da Editora Bock, editorabock.com.br, pelo Instagram, @editorabock, vocês acompanham os nossos lançamentos, acompanham os nossos eventos, estaremos na Bienal, então fiquem de olho. Como a pessoa pode te encontrar, Marina? Como que o leitor, o telespectador entra em contato com você? Bom, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, então é o @mlpf_Luna, Luna, e também através de e-mail, pode dar e-mail também? Sim, depois a gente coloca no vídeo também. Tá legal. Então o meu e-mail é marfutluna@gmail.com. Então posteriormente vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Muito bom, é isso aí. E mensagem final? Bom, a minha mensagem é para vocês aí, professores inspiradores, que sempre tenham um olhar para o seu aluno, reconhecendo ali a identidade de cada um. Claro, no contexto em que nós estamos, às vezes é realmente desafiador, mas sempre tem aquele aluno que a gente sabe que curte as nossas aulas. Então é importante ter esse olhar, porque certamente você terá um impacto muito grande na vida desse aluno e ele sempre vai lembrar de você. É isso aí, pessoal. Obrigada e parabéns a todos os professores inspiradores, escritores inspiradores e você, leitor, que eu tenho certeza que você é uma inspiração. Saúde, querida. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada.